Este vídeo falará sobre fibras óticas. Essas fibras elas são largamente utilizadas em telecomunicações para transmitir dados de um ponto até outro a longas distâncias, principalmente sem muitas perdas. Então a vantagem em fibras óticas, em telecomunicações, as fibras óticas são que você consegue transmitir sem perdas a longas distâncias e consegue ao mesmo tempo ter uma banda de frequências muito larga, tá? Então isso significa que você pode modular um sinal de luz para diferentes frequências de luz e isso faz com que você consiga dentro de uma mesma fibra transmitir várias frequências, tá? Além de telecomunicações, você também tem muitas aplicações em medicina. Veja que se você tem um endoscópio, se você quer fazer algum diagnóstico, algum tratamento no paciente, você pode usar fibra ótica para levar luz até lá fazer um tratamento, por exemplo, ou coletar luz de lá para fazer um diagnóstico, como uma imagem, ou coletar alguma luz específica que corresponde a alguma técnica diagnóstica. O conceito básico da fibra ótica, da propagação da luz na fibra ótica, está associado a uma reflexão interna total dentro de um guia de onda, de meio dielétrico. Então esse conceito ele é muito antigo, ele foi mostrado em 1870 por Tyndall com um experimento onde você tinha um feixe de água, né? E se você iluminar esse feixe de água por dentro, você vai ter, ou seja, uma propagação da luz pelo caminho da água ali, refletindo internamente, e aí a luz vai acompanhando aquele feixe de água que supostamente está caindo. Como exemplificado nesse desenho aqui. Então você tem uma iluminação aqui em cima e faz com que a luz que vai se propagando ao longo do feixe acontece o seguinte: quando você tem aquele feixe de água caindo, a luz ela entra, acontece uma reflexão interna total aqui, volta a refletir e faz este caminho. Como você vai ter vários feixes aqui de luz sendo inseridos nesse caminho de água, você vai ter então aqui vários fótons sendo refletidos internamente e vai chegar até na saída lá embaixo, onde você tem um recipiente da água. Bom, basicamente as fibras óticas são então meios dielétricos que são transparentes e o que faz aquilo propagar então é a reflexão interna total. Então para isso, para a condição de acontecer a reflexão interna totalmente, você precisa ter um índice de refração específico para acontecer a reflexão na parede interna e um ângulo, ou seja, o ângulo de incidência ele não pode ser menor que um certo valor, porque quando você tem esse ângulo menor que o ângulo crítico, você vai ter, além da reflexão interna, você vai ter uma refração para o meio exterior, então faz com que você não tenha uma reflexão interna total. Nessa imagem aqui exemplifica aproximadamente o comportamento de um raio quando ele entra na face, uma fibra ótica, com ângulo θi, transmite, tem uma refração, tem um ângulo θt, acontecem as reflexões e então quando ele incide num certo aqui, para ter uma reflexão interna total e não ter a refração aqui, não ter esse feixe refletado para o meio exterior, você precisa ter um ângulo maior que o θ crítico. E o índice de refração aqui desse material pode ser definido como NF da fibra e o N exterior como NI. Tá? E nesse caso aqui, para a água, no nosso exemplo anterior, se nós considerarmos aqui o N exterior como ar e vai ser um N aproximadamente 1 e o N da fibra 1,3, que no caso seria água, você tem o que aqui? Qual que seria o ângulo crítico? É só você aplicar a lei de Snell na interface, onde você vai ter o índice de refração do meio da fibra seno do θ incidente igual ao índice de refração do meio exterior, que no caso vai ser o ar, seno do θ de saída, que seria por causa do ar. Como nós queremos achar a condição do θ crítico, ou seja, então esse raio ele vai estar
a 90 graus aqui, no máximo, o ângulo de refração. Então, você vai ter o índice de refração da fibra vezes o seno θ crítico igual ao índice de refração do ar, que é A1. Vamos manter aqui o índice de refração do ar, vezes 1. Então, o seno do θ crítico é o índice de refração do meio externo, que nesse caso aqui é o ar, sobre o meio interno, que é o índice de refração da fibra. Então, esse vídeo vai tratar principalmente dos conceitos mais básicos envolvidos na propagação de luz por fibras ópticas. O primeiro dele é como que acontece esse fenômeno, ou seja, qual que é o fenômeno primordial, que no caso seria a reflexão interna total. Um outro fator importante também é quanto de luz uma fibra óptica aceita, né? Você vai ter vários ângulos em que a luz pode entrar naquela face da fibra óptica, então você precisa saber também qual que é a abertura, a gente chama de abertura numérica, qual que é a abertura numérica aceita por essas fibras. Essa luz se propaga por muitos quilômetros, no caso de telecomunicações, ou quando você tem uma baixa atenuação. Se você tem uma atenuação razoável, você não pode utilizar para essa aplicação, mas mesmo assim você pode utilizar ainda para formação de imagem, entrega de luz ou captação de luz, no caso do exemplo da endoscopia que eu falei. Então é importante estudar a atenuação do sinal. Uma outra característica é quanta luz aquelas fibras conseguem carregar. Então vai ter um momento em que você precisa definir quais são os ângulos e quais são os modos de propagação. Então, dependendo da inclinação da luz que você injeta nessa fibra óptica, você vai ter modos, ou seja, tipos de propagações dentro da luz. E esses modos, que são espécies de umas ondas estacionárias que acontecem aqui no interior da fibra óptica, faz com que você consiga carregar mais ou menos luz naquela fibra óptica. Uma configuração mais típica para uma fibra óptica é como essa aqui representada, onde você tem, diferente da representação anterior, você tem aqui um revestimento. Então veja que você tem o índice de refração, você tem um material que compõe o núcleo da fibra e envolvendo esse núcleo você tem esse revestimento e você tem um índice de refração de NC, que é o índice de refração do cladding. Então, além do NC, você tem um NI, que é o índice de refração do meio exterior, e o NF, índice de refração do meio interior, que é o núcleo. Então, agora, nessa configuração, a propagação de luz não depende mais do índice de refração do meio aqui. Isso depende, sim, do índice de refração do revestimento e do índice de refração do núcleo. Então, anteriormente, nós determinamos aqui que o ângulo crítico para a propagação da luz na fibra óptica é a razão do índice de refração do meio exterior e o núcleo da fibra. Então, nessa configuração aqui, o ângulo crítico vai ser a razão do índice de refração do revestimento pelo núcleo da fibra. Um segundo ponto que podemos abordar aqui é qual que é a abertura numérica, qual que é o ângulo máximo de radiação que você consegue captar com uma fibra óptica. Considere uma seção transversal aqui de uma fibra, onde você tem o seu eixo óptico aqui. Então veja que essa fibra óptica ela vai ter um revestimento. E essa abertura, ela depende da incidência desse θi. Então, considere que você tem um raio de prova de entrada que incide θi. Este raio vai ser refratado num θ. Aqui vai acontecer uma reflexão. E vamos imaginar que esse θi vai ser o maior θ possível para que ocorra a reflexão interna total. Então, se for o maior θ de incidência possível, vai ser o menor ângulo possível para que ocorra a reflexão interna total. Os raios menores que esse ângulo aqui, vai acontecer uma leve refração e vai ter uma perda. Então, isso aqui nós não queremos. Enquanto que os outros demais raios maiores que esse θ crítico vai ter
uma reflexão. O seno do θ crítico é igual ao índice de refração do revestimento sobre índice de refração da fibra, onde o NC está aqui, o N da fibra está aqui. E podemos reescrever que o nosso θT de incidência mais o θ crítico é igual a 90. Então, o nosso seno de θ crítico fica seno de 90 menos θT, igual a NC por NF. O seno de A menos B é igual a seno de A cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Então, temos aqui que seno de 90 fica 1 vezes cosseno de θT menos cosseno de θT vezes seno de 90. Desculpa, vezes cosseno de 90, que dá 0. Então, fica cosseno de θT igual a NC por NF. Tendo esta relação aqui agora, como a nossa proposta inicial era saber qual que era o nosso θ incidente, então agora nós correlacionamos o θ crítico com o θT, então agora é só voltar e correlacionar com o nosso θ incidente. E para correlacionar com o nosso θ incidente, vamos aplicar a lei de Snell naquela interface, na face da fibra ótica. Então temos aqui N do ambiente seno do θ incidente igual a N da fibra vezes seno do θ transmitido. Nós temos cosseno do θ transmitido igual a uma razão do índice de refração que correlaciona o ângulo crítico. E temos aqui um seno. Então, a gente vai usar a relação de cosseno quadrado de θT mais o seno quadrado de θT igual a 1. Então, temos aqui o nosso seno de θT igual a 1 menos cosseno quadrado de θT raiz. Substituindo ali, nós temos então NA seno do θ incidente igual a NF raiz de 1 menos cosseno quadrado de θT. E o nosso cosseno quadrado nós também temos aqui em cima. Então, isso fica igual a NF raiz de 1 menos N do revestimento sobre N do núcleo da fibra, tudo ao quadrado. Elevando ao quadrado aqui o seno de θi, nós temos índice de refração da fibra ao quadrado sobre N do ambiente ao quadrado, vezes 1 menos NC por NF ao quadrado. Isso é igual NF quadrado sobre NA quadrado menos NF NC por NF NA ao quadrado. Podemos cortar aqui e aqui. Seno quadrado de θi igual a 1 sobre N do ambiente ao quadrado, e aqui NF ao quadrado menos N do cladding ao quadrado. Agora conseguimos correlacionar o ângulo de entrada na fibra óptica com o índice de refração do meio, o índice de refração da sua fibra e o índice de refração do seu revestimento. Então, este I aqui, esse θi, seria o θi máximo aceito para que ocorra a reflexão interna total. Então, podemos reescrever da seguinte forma: índice de refração, seno de θi, vou chamar aqui de máximo,
igual a raiz do índice de fração da fibra ao quadrado menos índice de fração do revestimento ao quadrado. Este termo aqui agora é chamado de abertura numérica da fibra. Então, NA vai ser, então, NF ao quadrado menos NC ao quadrado. Um outro ponto que precisa ser abordado em transmissões de luz em fibra ótica é a atenuação. Considere, se você tiver uma fibra ótica com certo comprimento, e você entrar com uma potência aqui de luz de 100% ou 100 mW, e você vai ter uma saída aqui, um output de somente 10 mW aqui. Então, a atenuação desse sinal aqui, ele é mensurado tipicamente em decibéis e é representado como menos 10 log da potência de saída pela potência de entrada. Nosso PI aqui. No nosso exemplo aqui, você vai ter um menos 10 log de 10 por 100, que dá log de 0,1, isso dá menos 1. Então, você vai ter uma atenuação aqui de 10 dB, 10 decibéis. Isso aqui mensura a atenuação. Um valor típico, em vez de chamar de atenuação somente, é você considerar que você tem um certo comprimento, L aqui, e você expressa essa atenuação não como atenuação, mas uma multiplicação entre um alfa vezes L, onde alfa é a unidade de decibéis por quilômetro ou por metro. E o L você mede em quilômetros. Então, esse alfa L, ele vai mensurar atenuação, mas com duas variáveis, log de P0 por PI. E você pode mostrar como que agora, elevando a 10 aqui, o menos alfa L por 10 igual a P0 por I. Temos então a potência de saída, é uma função da potência de entrada, vezes 10 menos alfa, que é essa atenuação por quilômetro, multiplicado pela quantidade de quilômetros que você propagou com a luz na fibra, sobre 10. Então, isso aqui mensura a potência perdida ao longo de uma fibra ótica. De forma bem simplória, podemos visualizar diferentes maneiras como os raios de luz interagem com a face da fibra e se propagam. Aqui temos três representações. Inicialmente, no modo 1, que a gente chama de multimodo, fibra de multimodo, essa fibra aceita vários ângulos, ou seja, um θ incidente muito alto. E aqui temos o índice de refração que varia abruptamente ao longo da seção transversal da fibra ótica. O segundo modo, onde se fala com uma fibra de índice de refração que tem um gradiente, você vê que o índice de refração ele não é abrupto aqui, ele sobe lentamente, decresce lentamente e assim você faz com que a luz ela não tenha ângulos abruptos na interface, mas sim ângulos mais suaves. Uma terceira opção, que chama de fibra de modo simples ou único, é uma fibra em que permite apenas, pelo tamanho dela também, mas por causa do índice de refração entre o revestimento e o núcleo, permite apenas a entrada de um raio mais paralelo, tá? É um modo único ou de modo quase único aqui. Só que esses raios, quando eles entram nessa fibra ótica, eles produzem, no caso aqui do multimodo, ou seja, eles produzem uma certa onda estacionária nesse meio aqui, ou seja, então a onda que está se propagando, o campo elétrico que está entrando aqui, ele vai produzir uma onda estacionária entre as paredes da fibra ótica e vai produzir, então, ou seja, diferentes estruturas de modos. Então, imagine inicialmente então, que esta
esta aqui seria uma seção transversal de uma fibra multimodo. E você vai ter um campo elétrico aqui, numa primeira situação, um campo elétrico em que produziu um perfil como este aqui, quase gaussiano. Isso faz com que, se você medir a intensidade de luz, sabendo que a intensidade de luz é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, isso aqui é o campo elétrico na seção transversal aqui da fibra óptica, você vai ter um perfil similar a esse, só que um pouquinho mais intenso aqui, porque você está fazendo ao quadrado disso. Agora, se você irradiar com um ângulo um pouquinho mais aberto, vamos falar aqui, você pode mudar esse perfil. E quando você faz isso, esses raios com ângulos maiores, faz com que o perfil do campo elétrico seja não mais aquele modo gaussiano, mas seja este aqui. Esse segundo campo elétrico aqui vai produzir um perfil de intensidade como? Vou desenhar aqui embaixo agora o perfil para aquele segundo modo. Vai ser um perfil mais ou menos assim, um máximo aqui e um segundo máximo aqui. Enquanto que o primeiro fez apenas um único máximo central. Se você mudar ainda mais a inclinação, não vou dizer que você tem que irradiar a fibra óptica com um ângulo ainda maior, tá? Mas é dependente desse ângulo de incidência. Você vai ter esse terceiro perfil aqui, vai ser uma onda estacionária com 1, 2, 3 máximos e 2 nós, e o perfil do campo elétrico, nesse caso aqui, vai ser o quadrado daquele perfil ali, e vai ser então 1, 2, 3 máximos. E o outro perfil vai ter 1, 2, 3, 4 máximos, então o perfil vai ser 1, 2, 3, 4 máximos. Esses são os perfis de intensidade do campo elétrico, intensidade da luz, que seria o quadrado do campo elétrico. Isso aqui mostra em uma dimensão como que seria possíveis perfis. Então significa que se você olhasse de frente para esse modo aqui, onde tem esse perfil gaussiano, o que você vai ver? Você vai ter um sinal mais intenso na parte central e cada vez menor na parte lateral. Esse segundo modo aqui, se fosse uma simetria, se ele fosse simétrico, radialmente, você teria algo, por exemplo, como nada no meio e um sinal aqui em torno, intermediário. No terceira situação, você vai ter um máximo no meio e um anel aqui de intensidade em torno. E por final, aqui o último perfil, você não vai ter um máximo nada no meio, mas vai ter 2 anéis. 2 anéis de intensidade. Então, isso é uma forma rápida, fácil de mostrar como que surgem essas ondas estacionárias dentro de uma fibra óptica e como que é esse modo de propagação. Numa fibra multimodo, a fibra aceita todos esses modos aqui. Então, a fibra multimodo ela vai ser uma somatória. Se a fibra multimodo é uma somatória desses perfis, então como é que vai ser esse perfil quando você tem todos eles propagando simultaneamente? Você vai ter majoritariamente um perfil gaussiano, só que você vai somar. Então, você vai ter basicamente um anel aqui, do modo número 3, do modo número 2 e mais o modo número 4, faz com que você tenha aproximadamente um perfil gaussiano, tá? Dessa fibra multimodo. O perfil desses modos é um pouco mais complexo, então aqui temos uma imagem visual aqui dos modos possíveis. Veja que os modos que a gente desenhou foram basicamente esses 4 modos aqui, onde você tem um perfil gaussiano. Este modo aqui foi o nosso terceiro modo, e o nosso quarto, nosso segundo modo não está desenhado aqui. Só que tem outros modos aqui onde você associa uma assimetria, aqui pela metade da fibra. Depois você tem uma simetria aqui dessa forma e veja que você tem uns mínimos aqui também para diferentes ângulos. Isso prossegue até aqui em cima, onde você tem várias divisões aqui
dos modos. Vamos abordar agora o conceito de dispersão na fibra ótica. Você concorda que se você tiver um índice de refração NF aqui, então você entra agora com um raio reto, ou seja, vamos imaginar que isso aqui seja uma fibra multimodo, então ele permite a entrada deste raio aqui, e depois de um certo tempo você chega aqui, nesse ponto da fibra. Se essa mesma luz que entrou com raio, esse raio 1, ele também entrou com raio 2, faz com que a trajetória seja um pouquinho menor. Não é menor. Pelo fato de ser inclinada, ela vai chegar em outro ponto. Tá? E o raio 3, que foi mais inclinado ainda, vamos imaginar que isso aqui seja o ângulo incidência θ máximo que você pode ter aqui, você vai ter esse raio chegando neste ponto aqui. Então, aqui chegou o raio 3, aqui chegou o raio 2, aqui chegou o raio 1. Então, você concorda, se você estiver entrando com um pulso com uma certa largura temporal aqui em nanosegundos, com uma largura temporal de entrada, o pulso de saída aqui vai ser um pouquinho maior, vai ter uma largura temporal de saída aqui maior. Por quê? Porque quando o pulso começa a chegar, essa face do pulso chega na fibra ótica, ou seja, este ponto aqui, o raio 1 chegou aqui. O raio 2 chegou aqui e o raio 3 chegou aqui. Então você vai ter uma dispersão daqueles fótons que entraram ao mesmo tempo na fibra ótica. Isso que a gente mostrou é a origem da dispersão. Agora vamos calcular uma equação que mensura essa dispersão. Considere uma seção transversal de uma fibra ótica, onde você tem o seu eixo óptico aqui. Não vou representar o revestimento. Então, o raio 1 passou reto aqui. Então, se você considerar, por exemplo, que este raio 1 propagou L metros de fibra e o caminho dele é um L minúsculo, isto seria um raio 1. Um raio 2 ele pode entrar com outro ângulo e propagar até aqui. E aqui acontecer reflexão interna total e continuar para lá. Este ângulo vai ter um ângulo θt. O L agora aqui vai ter um outro valor, um L2. Aqui seria o L1. E aqui seria o raio 2. Então, o tempo mínimo, o menor tempo vai ser realizado pelo L1. Vai ter um tempo mínimo. E o L2 vai ter um tempo máximo. Considere que você está mensurando aqui da entrada até na saída. Então, se você mensurar aí como a velocidade da onda nesse meio, onde tem o índice de refração NF, então aqui vai ser a velocidade do meio F da fibra, é o deslocamento pelo tempo. Então, no caso 1, você vai ter o seu tempo 1 igual... O que ele deslocou? Ele deslocou L sobre velocidade na fibra. Quanto que vale a velocidade da fibra? Velocidade da luz pelo índice de refração da fibra. Então, isso vai ser igual a L C sobre NF, então o nosso tempo 1 vai ser índice de refração da fibra vezes L sobre C. O L2, o raio L2, o raio 2, ele vai demorar mais. Então, neste caso, você vai ter um tempo 2, onde você vai mensurar o L2 sobre velocidade na fibra também. E como que você mensura o L2 em relação ao L? Nós temos aqui cosseno de θt igual
L maiúsculo sobre L2. Então, seu L2 vai ser L sobre cosseno de θt e a velocidade CNF aqui. Quanto que vale o cosseno de θt? O cosseno de θt nós já sabemos, né? Que é a razão entre o índice de refração do revestimento pelo índice de refração da sua fibra. Então, o nosso T2 vai ser L índice de refração da fibra sobre índice de revestimento sobre NF, novamente, que eu levo ao quadrado aqui, e aqui temos o nosso C. Esse T2 aqui é maior, então é o máximo, e este aqui é o menor, então é o nosso mínimo. Veja que nós analisamos apenas dois raios, que são os dois raios extremos, o raio mais rápido e o raio mais lento, sabendo que esse aqui vai ser o nosso θ crítico. Se esse aqui é o máximo, então podemos calcular um ΔT, que é a diferença de tempo entre os raios máximos e mínimos, de tempos máximos e tempos mínimos deste pulso. Esse ΔT vai ser LNF ao quadrado sobre NC vezes C menos NFL sobre C. Podemos colocar em evidência o L sobre CNF aqui. Então, temos aqui um NF sobre NC menos 1. Isto é igual ao ΔT. O que mensura isso? A dispersão. Mensura como que você consegue agora entrar com um pulso com uma largura ΔT inicial. Quando ele passa pela fibra, ele vai sair com um tempo maior. E que tempo maior é esse? É um ΔT0 inicial aqui, mais esse ΔT, vamos chamar de dispersão, ΔTD, ΔTD, que foi adicionado devido à propagação pela fibra. Isso depende do quê? Do índice de refração, obviamente, e do comprimento da fibra que você está utilizando. Em termos práticos, o que acontece quando você tem essa dispersão? Em telecomunicações, você tem, então, uma conversão de um sinal acústico, por exemplo, se você está falando aqui, né, num sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai modular um feixe de luz, e a modulação desse feixe de luz ele vai produzir esses perfis aqui, esses pulsos, né, onde você vai ter um perfil desligado, depois ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. Isso faz com que você modula aquela luz e você leva a informação através da fibra ótica. Quando essa informação se propaga ao longo de vários quilômetros aqui, veja só como que é o perfil de saída. Não é mais aquele pulso quadrado, porque justamente aquele pulso quadrado que tinha uma largura temporal, devido à dispersão na fibra ótica, você alargou isso. Tudo bem, esse sinal agora ele vai ser recomposto, vai ser lido por um fotodetector e vai mensurar, ligado, desligado, ligado, desligado. Quando você consegue fazer isso ainda, tudo bem, você conseguiu transmitir aquela informação pela fibra ótica. Mas o problema ele é mais grave quando você entra com um perfil como esse, de ligado e desligado, depois de alguns quilômetros você consegue determinar esse perfil aqui. O problema é que se a atenuação for muito grande, o que você vai perceber? Esse terceiro perfil aqui. Então, eu não sei agora se o seu detector consegue diferenciar um valor de ligado de desligado. Se ele ainda conseguir diferenciar, tudo bem, você está transmitindo a informação. Agora, se você perder essa diferença entre ligado e desligado aqui, então você vai perder a intensidade de modulação desta onda, que seriam aqueles picos iniciais. Então, você não vai ter a transmissão da informação como você gostaria pela fibra ótica.